será que aconteceu as lendas dos vampiros? Já fazem milhares e milhares de anos que se fala de demônios e espíritos, que hoje você conhece a história como seres da noite, como vampiros, não é mesmo? E são considerados os precursores das lendas modernas. Bom, alguma coisa aconteceu de muito sério nas regiões da Mesopotâmia, Roma e Grécia. Algumas coisas muito, mas muito macabra aconteceu nesses lugares. Com o tempo, o número da população do mundo ele disparou em crescimento e as criaturas da noite foram obrigadas a se adaptar a tempos novos. É certo que eles ainda existem e podem estar bem perto de você, ou não. Agindo de maneira talvez diferente, eles estão inseridos, sim, em todas as áreas que você possa imaginar. A única certeza é que eles estão entre nós. Porém, nenhum entre todos ganhou tanto destaque e fama como a lenda do Drácula, personagem criado pelo escritor Bram Stoker, que por sua busca contribuiu de maneira significativa para difundir a história dos vampiros. Na visão de Bram Stoker, as histórias dos vampiros são uma mistura de pontos da realidade e um pouco de ficção. Qual que é a sua opinião em relação a isso, a vampiros? Coloca aqui embaixo que eu estou um pouco curioso. Na minha humilde opinião, essa história deveria ser levada mais a sério e não somente como uma história de entretenimento somente. No livro chamado Drácula, em sua primeira versão islandesa da obra de 1901, Stoker estava convencido que as escrituras em relação aos eventos realmente aconteceram. Isso é de arrepiar. Até onde sabemos, Stoker apenas trocou a verdadeira identidade do verdadeiro autor. Cada página da obra era de duvidar, era de arrepiar até mesmo nossas veias arteriais. Mas a ideia não era mudar nada, e sim manter essa imagem de sugador de sangue, que no fundo era mais um aviso para você que em algum lugar deste mundo existem grupos secretos escondidos lá nas sombras e com muita sede de sangue. Olha só que louco! Stoker teve uma divergência com o seu editor. Ele não gostou nem um pouco da publicação. Ele não gostou da história de Stoker. Isso tudo referente ao livro publicado em 1987. E quando o escritor pregou o manuscrito sobre o Jack o Estripador, ainda estava muito recente. E publicar a história de Stoker iria simplesmente apavorar ainda mais as pessoas. O editor foi um pouco direto com ele. Vai ser retirado vários elementos da história e só seria publicado como uma história de ficção somente? Senão, não iria se tornar um livro. Mas Stoker estava muito determinado a mostrar para as pessoas, ou até mesmo alertar as pessoas, mesmo que ficassem confusos e a verdade estivesse embaralhada em sua história. Além de várias alterações, o destino do grande Drácula teve que ser mudado, mesmo contra o seu próprio gosto. E relatos internos contam que as 101 primeiras páginas de seu livro foram retiradas. Estamos falando de 101 páginas. Quanta história, quanto sangue, quanta carnificina estava escrita nessas linhas. E depois de décadas, os manuscritos apareceram. Mas o estranho é que apareceu muito perto da casa natal de Stoker. Agora vem a parte do grande obscuro mistério de tudo isso.
Você sabe aonde foi encontrado? O manuscrito foi encontrado em um celeiro lá na Pensilvânia. Mas como ele chegou até lá? O curioso é que o texto tem início na página 102. O que será que tinha de tão horripilante para arrancarem essas 101 páginas? O que estava tão explícito ou com um ar de grande realidade, que se fosse publicado, geraria tanto pânico entre as pessoas? Eu não tenho resposta para afirmar nada para você. Mas vamos um pouco mais fundo em alguns elementos que inspiraram Stoker. O primeiro e principal elemento é conhecido de várias formas diferentes. Vlad III, Vlad Tepes, Vlad, o Empalador, e Vlad Drácula, ou Drácula, o que significa filho do dragão. Rotulado com esses apelidos e nomes, sua fama de herói nacional e líder sanguinário, e que tinha o apelido de Empalador, que remete ao tamanho da maldade e o seu lado sanguinário. Eu posso afirmar para você que ele era apaixonado em empalar seus inimigos. Para ele, isso era apenas prazeroso e uma diversão. Agora, vem cá. Você sabe como funciona ou o que é o método de empalamento? Não? O método consiste em enfiar uma estaca pelo umbigo ou pelo ânus da pessoa, até que a estaca atravesse o corpo todo e saísse pela boca. Forte, não é? Toda essa crueldade para que seus inimigos tivessem uma morte lenta e com o máximo de sofrimento. Vlad nasceu lá na região da Transilvânia, região da Romênia. Mais correto afirmar que foi na cidade de Sighisoara, em 1931. Essa semelhança entre a ficção e a história real e incontestável da história de Bram Stoker. Um outro elemento importante é que Vlad III é um monarca de Valáquia, responsável por defender e libertar uma Romênia cristã da ira dos turcos. E quanto ao nome que passou de gerações, a história é um pouco menos mística do que realmente parece. Na mesma época de seu nascimento, o pai dele, Vlad II, foi nomeado para a Ordem do Dragão pelo Sacro Império Germânico Sigismundo. O objetivo desse grupo era defender tanto a cristandade quanto o imperador dos ataques dos turcos. E com a honra do convite, Vlad II acrescentou em seu nome o título de Dracul, que significa o dragão. E ao crescer, decidiu entrar para a mesma ordem, chamando assim Vlad Drácula, ou Vlad Dracuela, em romeno, o filho do dragão. No mesmo período houve conflitos de guerra e Vlad e seu irmão Radu passaram até 7 anos como reféns do rei do sultão, Mehmed II, o Conquistador. Um plano originado por Vlad II para abaixar um pouco a moral dos turcos, enquanto o seu reinado conseguia liberdade e independência. Bom, depois de 7 anos, Vlad Drácula e Radu, seu irmão, foram libertados e puderam retornar para sua casa. Vlad aceitou a ideia, mas seu irmão ficou nas terras do sultão. O que parecia um retorno triunfal para Vlad se tornou uma surpresa nem um pouco esperada. Bom, ao chegar em Valáquia,
Em 1448, Vlad descobriu que tanto seu pai quanto seu irmão estavam mortos. Até a data de 1456, ano este que ele retomou o controle da sua terra natal. Vlad deu início a uma sequência de conflitos que prolongou-se por muitos e muitos anos e com o tempo foi construindo impecavelmente a sua grande fama. Mas tem muito mais por vir. Em 1461, uma gigante ofensiva turca com 60 mil soldados atacou Vlad Drácula. Ele se retirou lentamente até que perdeu o controle da monarquia. E nesse tempo, quem ficou no comando de Valáquia foi o seu próprio irmão. Vlad fugiu e, para piorar tudo, foi preso pelo rei húngaro Matias Corvino. Não se sabe quanto tempo ele ficou encarcerado, mas em algum momento o rei húngaro passou a apoiar Vlad, a retornar e retomar o controle de seu trono, o que veio a acontecer somente em 1476. E o que se acreditava que iria ser o início de uma era de glória se tornou o início do seu próprio fim. Depois que grande parte do seu exército retornou para suas casas, Vlad Drácula estava novamente diante de mais uma grande ofensiva turca. Sem condições de batalhar e defender o seu reinado, Vlad perdeu uma batalha ao norte de Bucareste. Ele foi preso e encontrou seu fim, o seu decapitamento. Essa é uma versão mais heróica da história. E se você prefere essa? Tem relatos que ele não perdeu nenhuma batalha e que morreu nas mãos dos burgueses de seu próprio reino, que não estavam muito contentes com o seu governo. Bem, de qualquer forma, sua história se tornou lenda e se aproveitaram de seus registros de maneira bizarra, envolvendo a figura de Vlad Drácula. Um exemplo para você? Quer um exemplo? Existe um relato muito forte de que ele acabou com vários de seus inimigos políticos, convidando-os todos para um grande banquete. E assim que a comida foi servida, seus soldados prenderam seus convidados, como também os empalaram ali mesmo. A história relata que enquanto seus inimigos eram mortos, Vlad bebia o sangue de cada um deles. Eu acho que não precisa explicar esse sentido. Uma história como a de Vlad foi o grande precursor para tamanha fama da associação de Vlad aos vampiros. Agora, e o castelo do grande Conde Drácula? Eu tenho a resposta para você. Lá na Transilvânia existe um grande castelo, que se chama Castelo de Bran, que foi conquistado no século XIII. E esse castelo hoje é visitado como atração turística. Hoje ele é visto como o próprio castelo do Conde Drácula. Mas essa nunca foi a residência de Vlad III. Porque a verdade é que o castelo tem uma atmosfera assombrada, fria e que fica lá nos picos das montanhas mais altas. Até onde eu sei, no máximo Vlad ficou por muito pouco tempo, provavelmente preso nas masmorras. De fato, não existem provas contestáveis que aquele é ou era o castelo legítimo de Vlad. Se ele é o Drácula dos contos ou não, eu acredito que nunca saberemos a verdadeira história sobre os vampiros. Olha só.
Até onde você gosta ou se interessa por vampiros? Mesmo que você não goste, se inscreva e compartilha com seus amigos sombrios e que só saem com o nascer da noite. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.